Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Compacto Podcast, resumo de notícias, novidades e acontecimentos sobre sustentabilidade. Hoje a gente vai falar sobre a diversidade no palco ou como espetáculo nas empresas, as enchentes no Texas, a Natura abandonando a sustentabilidade e adotando a regeneração e o calor extremo na Europa. Eu sou a Graziela Brum, fundadora e consultora da Compacto, que é uma consultoria de comunicação para empresas e organizações com foco em impacto positivo. Vocês escutam o Compacto Podcast no Spotify e no YouTube. Então bora para a primeira notícia. Encerrado o mês do orgulho LGBTQIAPN+, a gente traz aqui para discussão um tema que é a diversidade no palco ou usada como um espetáculo por empresas. Pensem comigo, é mês de junho, mês do orgulho, e o escritório acorda decorado com bandeiras, cupcakes, doces no café da manhã, logotipo da empresa alterado nas redes sociais, e um funcionário que foi recém-contratado fica animado ao ver aquilo tudo, né, engajado, e chega para o time dele e comenta que ele queria sugerir a criação de um grupo interno, um comitê de apoio para os funcionários LGBTQIAPN+. E aí, o que ele recebe como resposta? Não sei, acho que não é o melhor momento, um silêncio constrangedor, um sorriso amarelo. E assim segue até o final do dia. Bom, essa é uma cena fictícia, uma historinha, mas que ela pode ser real em alguns contextos e algumas empresas. Porque quando as empresas usam a diversidade como espetáculo, o que fica para os funcionários, para os colaboradores dessas empresas, é uma realidade de exclusão, que já é o que eles vivem no dia a dia, e, além de tudo, uma frustração por estar vivendo aquilo, mais em termos de imagem do que realidade prática. E comemorar essas datas, fazer campanhas, mostrar para o mundo, para o público, para os clientes, que a empresa, a organização se importa, é muito importante e tem um valor simbólico e social. O problema é quando essa comunicação, essa expressão, ela não se conecta com o que acontece na prática internamente. Quando a bandeira que é levantada, que é colocada no escritório, não se traduz em políticas inclusivas, em oportunidades de verdade para essas pessoas, em um ambiente seguro onde elas podem ser quem elas realmente são. E muito dessa prática acaba vindo de uma pressa ali de comunicar antes de estruturar realmente processos e políticas. Existe um desejo de parecer inclusivo antes de talvez um desejo genuíno de ser inclusivo. E é mais fácil mudar o logo nas redes sociais do que, claro, passar por processos mais profundos, como revisar a política de contratação, os processos seletivos enviesados. Acaba sendo mais fácil fazer um vídeo que seja emocionante sobre o tema do que preparar lideranças para gerir times e equipes que sejam diversas de verdade. E claro que não é um processo simples ou trivial, é um desafio, mas é um caminho possível de ser feito através de letramentos, preparação e abertura da liderança para isso. Porque celebrar essas datas comemorativas e comunicar elas sem políticas e sem aplicação disso no dia a dia transforma muito pouco. O funcionário, o colaborador que tem esse recorte de diversidade, convenhamos, ele não precisa de um show, um espetáculo. Ele precisa, na verdade, o mais importante é ter um ambiente onde ele possa se sentir à vontade e existir por inteiro como ele é. E diversidade, diferente do que muitas pessoas pensam, não é uma causa para ser politizada, não deveria ser uma causa para ser politizada. Ela é, na verdade, uma responsabilidade ética. Ela é um reflexo de como é a sociedade. Tem um estudo da BCG, que não é a vacina, é a Boston Consulting Group, que mostra que empresas com lideranças mais diversas têm 19% mais receita vinda de inovação. E isso só acontece quando a diversidade, óbvio, é vivida na prática, né? E não é só comunicada. Isso é fruto de cabeças diferentes, de origens diferentes, com histórias e vivências diferentes que vão chegar em soluções mais criativas e inovadoras.
do que um grupo de pessoas que é muito coeso, que tem experiências muito parecidas e pensam todos iguais, que provavelmente vão chegar em soluções muito parecidas. E a gente já vê hoje, ainda bem, muitas empresas que transformaram a diversidade em um ativo de marca, em construção de reputação. A ideia de ser inclusivo passou a fazer parte da estratégia de imagem dessas empresas. Só que quando o marketing fala mais alto do que a gestão no dia a dia, o resultado acaba sendo o oposto disso. O tema perde força, perde credibilidade e as pessoas perdem confiança nessa temática também. Então, o recado aqui é fazer antes de falar. E isso é importante para quando a gente fala sobre tudo e tudo relacionado à sustentabilidade, especialmente quando a gente fala de social, de diversidade. Se a empresa, a organização não tem nenhum projeto, nenhuma ação e não vive no dia a dia aquela pauta, não comunica. Não comunica porque está todo mundo comunicando, não comunica porque é o que tem que ser feito, não comunica para parecer legal nas redes sociais. O mais importante é fazer e depois disso, sim, comunicar com muito orgulho. Agora, comunicar sem fazer não é um bom caminho para se seguir. E isso serve para o mês do orgulho, mas serve para várias outras pautas ao longo do ano, sociais e ambientais também. Mas nunca esquecendo que o social é sim parte da sustentabilidade. Na nossa próxima notícia, a gente vai falar sobre as enchentes no Texas, que até o fechamento dessa edição, como diziam os jornais, a gente tem uma realidade de 119 mortos na região e 173 desaparecidos, incluindo muitas crianças, de um acampamento que ficava ali na beira do rio Guadalupe, um rio que subiu em 45 minutos quase 8 metros. 8 metros na vertical é muita coisa e foi tudo muito rápido. O Serviço Nacional de Meteorologia, que é conhecido como NWS, emitiu alertas, mas falhou na coordenação dessa ação. Os avisos chegaram enquanto muitas pessoas estavam dormindo à noite, de madrugada, não tinha sirenes locais, então está se criticando muito a atuação das autoridades nessa situação. Além das críticas a esses atrasos, também tem questionamentos sobre cortes e atrasos no Sistema Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos que podem ter comprometido a reação a essa catástrofe, sim. A ONU, por meio da Organização Meteorológica Mundial, OMM, alertou que a frequência e intensidade dessas inundações está aumentando, principalmente por conta da urbanização acelerada e das mudanças climáticas. O evento foi agravado por uma massa de umidade tropical que trouxe 46 centímetros de chuva em poucas horas, num intervalo muito pequeno. E a OMM também lembrou que inundações repentinas são um dos desastres naturais mais mortais do mundo, com cerca de 5.000 mortos por ano. E é o que a gente vem acompanhando já no Rio Grande do Sul há 3 anos, né? Mais intensamente em maio do ano passado, em 2024, que mobilizou o país inteiro, mas principalmente no Vale do Taquari, isso já vem acontecendo há 3 anos, desde 2023, muito intensamente em 2024 e agora em 2025 novamente. E o cientista do clima, Carlos Nobre, que também é colunista do EcoUOL, comentou que esses eventos, eles têm relação direta com o aquecimento global e com a atmosfera cada vez mais quente e úmida, o risco dessas chuvas extremas cresce muito, especialmente quando a gente fala de regiões urbanizadas e com ocupação de risco. Ele comenta também sobre o aumento da temperatura global, de 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais, e que nessa situação, eventos como esse vão ser cada vez mais frequentes. Ele fala sobre a necessidade de uma adaptação e mudança, evitando, por exemplo, que construção de escolas e acampamentos sejam feitos próximos a rios. E isso a gente pode chamar também, tem um termo para isso, que é adaptação climática.
Indo para a nossa próxima notícia, a gente tem a Natura abandonando a sustentabilidade para se tornar regenerativa. A Natura resolveu trazer esse novo conceito para o seu plano estratégico, que tem metas até 2050, e a ideia é recuperar os ecossistemas em que ela atua. A questão toda se trata sobre o fato de sustentar o mundo como ele é hoje não ser mais o suficiente, segundo a visão do CEO e da própria Natura, né? Então ela traz esse conceito de regeneração ao invés de sustentabilidade. Há alguns dias atrás, a Natura apresentou essa nova visão 2050, que tem um conjunto de metas socioambientais para os próximos 25 anos. A Natura sempre foi referência na agenda de sustentabilidade corporativa e a ideia é não deixar de ser, mas ir além disso e recuperar os recursos naturais que ela usa na produção dos produtos de beleza. E aí o CEO da Natura, o João Paulo Ferreira, comenta justamente que só a sustentabilidade já não é mais suficiente, porque sustentar o mundo como ele é hoje não é uma boa ideia. O caminho é regenerar para estados progressivos de maior saúde, abundância, gerando ao mesmo tempo resultados positivos financeiros, humanos e ambientais. Esse conceito é novo e não está acabado de certa forma, mas no plano da Natura, a tradução é em ações como assistência técnica e financeira para fornecedores amazônidas, investirem em práticas que contribuam para a resiliência do solo, da floresta, por meio de SAFs, que são sistemas agroflorestais, e garantir que 100% do plástico usado pela empresa vai ser renovável e compostável. O João Paulo também comenta que todo o conceito, quando é novo, ele provoca um certo estranhamento. Se a gente for pensar o que as pessoas falaram há 30 anos atrás, quando a ideia de sustentabilidade surgiu, parecia algo meio absurdo, né? Porque até então o que a gente conhecia era no máximo a palavra ecologia. Essas palavras novas, elas tendem a ter um significado difuso, mas a Natura está se comprometendo a assumir o compromisso de ajudar a construir esse novo conceito. E quando a gente pensa nessa palavra regenerativo, a gente associa muito à agricultura regenerativa, que é um modelo que tem uma proposta de reduzir os impactos negativos dessa atividade e gerar efeitos positivos para o solo, para a biodiversidade, para os ciclos de água, carbono. A agropecuária é a atividade no Brasil que mais emite gases de efeito estufa. A Natura, mesmo sendo uma empresa de cosméticos, ela tem o cultivo, ou seja, tem a agricultura presente, muito presente na cadeia produtiva dela. Um exemplo disso é algo que todo mundo conhece. Você pode perguntar para qualquer pessoa, inclusive quem nunca usou um creme ou um hidratante na vida. Qual é a linha da Natura de produtos da Amazônia? Todo mundo vai saber a resposta. Isso é fruto de uma comunicação muito bem construída, né? E de um trabalho muito bem feito. Bom, é a linha Ecos, e essa linha é feita através de parcerias com produtores de frutos e centros de pesquisa. E a visão 2050 vem para substituir a visão 2030 da Natura, já que a empresa está muito próxima de atingir, ou até já atingiu, as metas 5 anos antes do final desse plano. Ela se comprometeu, por exemplo, a ter 95% das fórmulas biodegradáveis até 2030, já chegou a 97,3% em 2025. E teve um outro motivador para essa divulgação da nova visão da Natura, que foi marcar uma posição contra os discursos de retrocesso que estão surgindo pelo mundo em alguns governos. A VP de reputação da Natura, Ana Beatriz Costa, não chegou a citar nenhum governo diretamente, mas ela trouxe essa frase para o evento de inauguração da visão. Então é isso, a Natura deixa de ser sustentável para se tornar regenerativa, que é uma palavrinha que a gente vai começar a ouvir mais frequentemente no nosso dia a dia a partir de agora. E que está sendo interpretada como uma evolução, um passo a mais, um degrau além da sustentabilidade.
Indo para nossa próxima e última notícia, a gente tem o calor extremo na Europa e junho de 2025 como o terceiro mais quente já registrado, segundo Copérnicos. Esse nome é maravilhoso. Que, para quem não lembra ou não sabe, foi um astrônomo, para quem não lembra aí das aulas do colégio. Esses dados que foram publicados pelo Observatório Espacial Europeu, que se chama Copérnicos também, mostra que junho de 2025 foi considerado o terceiro mês mais quente já registrado. A média ficou só 0,2 graus Celsius do junho campeão, que aconteceu em 2024. O mês passado de junho teve 1,3 graus Celsius acima da média de temperatura para junho na comparação com o período pré-industrial, que, como a gente já vem falando por aqui, é a referência de comparação da temperatura da Terra, que foi a partir desse momento, da Revolução Industrial, que o aquecimento global começou a subir muito e a temperatura da Terra começou a aumentar. Até então, o ano de 2024 tinha sido considerado o mais quente que já tinha sido registrado por agências de pesquisa climática em todo o mundo. E também foi o primeiro a registrar uma média que extrapolou essa marca de 1,5 grau, que é considerada pela ciência o limite para a segurança do funcionamento da sociedade diante das possibilidades de eventos extremos, chuvas torrenciais, como a gente acabou de ver, secas intensas, furacões e o aquecimento desenfreado dos oceanos, que também ameaça a vida marinha. Esse aumento de temperatura de 1,5 grau parece muito pouco no todo, mas ele impacta muitas coisas, o funcionamento do planeta Terra como um todo. Acelerando, por exemplo, o derretimento das geleiras, tá, beleza. E o que isso implica, né? Bom, isso implica no aumento do nível dos oceanos e na ameaça de muitas cidades costeiras que a gente tem ao redor do planeta Terra, e muitos países que são ilhas também. E citando só algumas dessas cidades que são costeiras, a gente tem o próprio Rio de Janeiro, a minha cidade, Xangai, Nova York, Tóquio, Hong Kong, cidades que ficam ameaçadas pelo aumento do nível do mar. E esse calor extremo que a Europa vem vivendo impacta, óbvio, em serviços de saúde, abastecimento de água, incêndios florestais, mas também no turismo, que vem sendo prejudicado por isso. Na semana passada, as autoridades gregas decidiram fechar a Acrópole, e isso aconteceu também com a Torre Eiffel, que ficou ali alguns dias fechada por conta do calor excessivo. A previsão na Grécia é de que a temperatura chegue à faixa dos 40 graus ao longo do dia. E citando aqui uma amiga muito querida, bióloga, um beijo, Carol, ela comentava um dia desses sobre como as células do nosso corpo, elas não estão preparadas, elas não foram feitas para aguentar temperaturas acima de 40 graus. E isso coloca muito em risco a nossa existência, a nossa vida na Terra, né? Inclusive, no final do ano passado, a Prefeitura do Rio de Janeiro lançou o primeiro protocolo de enfrentamento ao calor extremo do Brasil. E ele traz ações, atitudes para serem tomadas em diferentes níveis de calor, que são classificados do 1 ao 5. Então, em certa medida, ou a reformulação ou a suspensão de certas atividades, e até o reforço e intensificação de outras, né? Por exemplo, assistência, postos de saúde, dependendo do nível de calor. Ele também traz ali orientações sobre hidratação, alimentação, vestimenta, proteção solar, aclimatação, todos os aspectos que são importantes para a gente lidar com o calor. E ele também traz um capítulo que é sobre grupos de maior risco, tratados ali crianças, idosos, pessoas com doenças crônicas, pessoas em situação de rua, trabalhadores com atividades ao ar livre, esportistas, gestantes, grupos que estão mais suscetíveis e sensíveis ao calor extremo. E hoje a gente trouxe a discussão sobre a diversidade no palco ou como espetáculo no mês do orgulho LGBTQIAPN+. Enchentes no Texas, Natura abandonando a sustentabilidade e adotando a regeneração, e calor extremo na Europa.
Segue a gente no Spotify ou ativa o sininho no YouTube para acompanhar o Compacto Podcast. Vocês encontram a Compacto no LinkedIn, no Instagram @compactoci e no compactoci.com. E vocês me encontram no LinkedIn como Graziela Brum. Um beijo e até o próximo episódio.